Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre as propriedades coligativas, tudo bem? No total são 4 propriedades coligativas que existem. Essa é uma aula de físico-química, né? Então nós vamos ver aqui algumas equaçõezinhas. E no total, então eu vou fazer aqui 4 aulas específicas. Por quê? Porque nós temos essas 4 propriedades coligativas. Então, a gente vai iniciar hoje, primeiro, entendendo o que são essas propriedades coligativas e depois a gente vai conversar um pouco sobre a pressão máxima de vapor, também conhecida como tonoscopia, tudo bem? Um nome um tanto quanto não tão comum, a gente não vê sempre sendo apresentado tonoscopia, né? A gente costuma falar sobre pressão máxima de vapor, mas ela também pode ser apresentado em vestibular ou até mesmo na graduação com o termo tonoscopia, tudo bem? Então é bastante interessante ficar atento a essas características. Então a gente, quando fala de tonoscopia, estamos falando de pressão máxima de vapor. Nós vamos ver que isso aqui tem relação com a adição de substâncias em uma solução. Então no caso, por exemplo, vamos dizer que a gente está fazendo uma solução que tenha água e sal. O que vai acontecer? A gente tem uma pressão máxima específica para água pura e uma pressão máxima que vai ser para água com sal ou com qualquer outra substância. Pode ser álcool, éter. A gente vai ver que ali ocorre então uma diminuição da pressão. Sempre que a gente adiciona uma substância na água, a pressão de vapor dela vai cair, assim como em outras substâncias que se encontram em sistema líquido, tudo bem? Também vamos ver, isso daí já vai ser para uma próxima aula, que existe a temperatura de ebulição do solvente. Então, o que acontece? A gente vai estudar a chamada ebuliometria, ok? Então, a ebuliometria é um estudo em que nós vamos entender como se dá o processo de ebulição do sistema. Então, a gente vai ver que, dependendo da situação, a temperatura ela vai subir. Também vamos ver o que? A temperatura de congelamento do solvente. E aí a gente está falando do que aqui? A gente vai falar sobre a chamada crioscopia. Um termo que não é tão comum no nosso dia a dia também, né? E por fim, a pressão osmótica, ou seja, nós vamos falar sobre um sistema onde existe a troca do meio aquoso. Então você vai ver que se você tem um sistema que ele é mais rico em sais, por uma parede porosa, a água vai tentar passar para o sistema em que ele está mais concentrado. Então, sempre tem a haver ali uma equidade, né? Então, vai sempre tentar ocorrer ali um balanceamento para que um sistema que é muito concentrado, ele torne-se mais diluído, chegando ao quê? Chegando à diluição igual de um sistema no caso paralelo, e que se encontra ali através de uma parede porosa. Então, a separação deles através de uma parede porosa, esse lado está muito concentrado, esse aqui está menos concentrado. O que vai acontecer? A tendência é que a água se desloque para o sistema que está mais concentrado até chegar ali numa concentração igual. Isso aí é muito importante para diversos processos que existem no nosso organismo. Tá? Então, a gente tem nas nossas células essa troca de água. Então, a gente vai estudar ali a osmometria, ok? Então, são características da físico-química, né? É uma área da físico-química, as propriedades coligativas, e que então se relaciona com o quê? Pressão e, no caso, concentração e também com temperatura, tá? Então, essas propriedades aqui, elas se relacionam dentro de uma lei, que no caso é a chamada Lei de Raoult, ok? Então, Lei de Raoult, escreve Raoult, tá? E aí, o que tem na Lei de Raoult? Ela tem uma relação entre pressão de vapor e fração molar, ok? Como a gente pode ver aqui embaixo, tá? Nessa primeira expressão aqui. O que nós temos na primeira expressão? Nós temos pressão de vapor da solução, ou seja, vamos imaginar que a gente tinha água e a gente adicionou uma substância lá. Então, ou seja, toda solução, o que ela é? Ela é água, ou seja, um solvente, e que a gente adicionou a esse solvente um soluto, que pode ser, por exemplo, sal, né? Pode ser, por exemplo, álcool, ou seja, a solução
No caso, ela é formada por duas, pelo menos, né, por duas substâncias. Uma dessas substâncias vai ser o solvente, ou seja, que vai se encontrar em maior quantidade no estado líquido ou aquoso, e a outra substância, que é o soluto, ela vai ser a substância sólida ou líquida que está sendo dissolvida ou diluída nesse meio, tudo bem? Então, essa quantidade ela sempre vai estar, ou melhor, essa substância ela vai estar sempre em quantidade menor do que no caso do nosso solvente, ok? Então, a pressão de vapor da solução ela vai ser diferente do que? Da pressão do composto puro, tudo bem? E existe então uma relação da pressão do composto puro com a pressão do vapor da solução, que é o valor final, né? Por que tem essa relação? Porque a gente está adicionando soluto no meio e isso então interfere porcentualmente. O que acontece isso? Então a gente utiliza a fração molar, ok? O que é fração molar? Fração molar é uma grandeza que a gente pode trabalhar que se relaciona com as concentrações, tá? Então, quando a gente vê esses símbolos entre colchetes aqui, significa que a gente está falando de concentração. Eu tenho um vídeo aqui que ele é introdutório a isso, tá? No caso, depois dê uma olhada lá no vídeo onde eu falo sobre os tipos de concentração. Então, especificamente, aqui a gente tem a fração molar. O que é a fração molar? A fração molar, ela vai medir o quê? A quantidade de partículas ou de massa que nós temos de um determinado soluto em relação à massa total da solução. Ou seja, vamos dizer que a gente tem uma solução de água e sal, tá? E aí eu adiciono em 1 litro de água, ou seja, vamos utilizar aquela relação, né? A água, no caso, é a única substância que 1 grama dela, né, é igual a 1 ml. Consequentemente, o que vai acontecer? 1 litro de água vai ser igual a 1 quilograma de água, tudo bem? Então, só vale isso para a água, não vale para nenhuma outra substância, tudo bem? Então, a gente tem essa relação. Consequentemente, então, a gente vai pensar da seguinte forma. Então, eu tenho ali, no caso, eu tenho, especificamente, vamos dizer, NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, ele vai ser adicionado em água, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Então, a gente vai adicionar NaCl em água. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma solução de água e sal, tudo bem? Ou seja, como se fosse a salmoura. Só que a gente tem 1 grama de NaCl e aqui nós temos um total de, vamos dizer, 100 gramas de água. Quando nós falamos em fração, nós estamos tentando entender o quê? Quanto que é a quantidade de um determinado soluto em relação à solução. E a solução é o quê? É a somatória da quantidade de soluto mais a quantidade de solvente. Então, a solução ela vai ter ali uma massa que vai levar em consideração o soluto e o solvente. Então, nesse caso, se a gente somar aqui, para eu saber o valor, no caso da nossa solução, o total, vai ser 1 grama mais 100 gramas. Então, 101 gramas. O que eu quero saber agora? Eu quero saber a fração, ou seja, a quantidade específica de NaCl em relação a 101 gramas. Então, vamos lá. Se eu tiver ali 1 grama de NaCl, eu quero saber o quanto que é em relação à minha solução. Então, 101 grama. Eu corto grama com grama, porque nós vamos ter aqui um valor que ele é adimensional, e isso aqui vai ser muito, muito próximo do quê? De 0,1, o quê? Não tem unidade, porque a gente cortou grama com grama. Então, é muito próximo de 0,1. Se eu multiplicasse isso daqui por 100, o que eu iria ter? Eu ia ter aqui um valor que é de 1%, tudo bem? Então, isso quer dizer o quê? Que do total da minha solução, desses 101 gramas aqui, é como se eu estivesse falando que 1% dela é de sal, tá? Isso daí indica o quê? Isso indica que os valores que a gente vai encontrar para a fração molar, eles vão variar somente de 0 até 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os resultados vão se apresentar aqui ou serão 0 e 1 ou serão valores com vírgula.
0,1, 0,2, 0,85, 0,99, tá? Então eles vão se apresentar dessa forma. Ou seja, se eu multiplicar por 100, eu teria ali um valor que é de porcentagem do quê? Daquele soluto em relação à solução, ou do solvente em relação à solução. Ah, quer dizer que então eu posso fazer isso no caso para água? Também posso. Vamos lá, vamos fazer então agora aqui para água, seguindo o mesmo raciocínio, tudo bem? Vamos fazer então aqui para água. A gente sabe que, no caso, o valor total da solução é de 101 gramas, tudo bem? E o nosso solvente, ele é quanto? 100 gramas, tudo bem? Corta grama com grama e a gente vai ter no final, então, um valor aqui que vai ser muito aproximado de 0,99999. O que? Não tem valor, né? O de unidade. Se a gente multiplicar aqui por 100, tá? Vezes 100, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um valor muito próximo de 99%, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que 99% da nossa solução, ela é equivalente à água. Então, nesse caso aqui, a gente teria, aqui, né, no valor entre 0 e 1, nós teríamos que 0,1 é de sal, tá? E 0, ou melhor, a gente tem um total de 0,01, né? 0,01, ou seja, 1%, né? E, no caso, isso aqui para o sal, e no caso para a água seria 0,99, tá? Então, o que isso mostra? Mostra que o valor total, né, seria 100%, ou seja, igual a 1 entre 0 e 1, né, porque 1 seria o valor máximo. Isso quer dizer o quê? Que se eu somar a quantidade de sal e a quantidade de água, eu tenho sempre que obter o valor igual a 1. Isso para qualquer fração molar, tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu achar a fração molar para o meu soluto, eu automaticamente achei para o solvente também, tudo bem? Por quê? Vamos lá ver. Vai ficar mais simples agora de vocês entenderem, tá? Porque eles são as frações do total da solução. Então, se eu achei ali, vamos dizer que sal, aqui a gente tivesse achado ele igual a 0,2 o valor, né, para sal, NaCl. Quanto que seria para água? Seria exatamente 0,8 para água, tá? A fração molar dela. Por quê? Tá? Por que isso? Tá? Vou colocar aqui, ó, fração molar de x1, né? E aqui de x2. Por que seria isso aqui? Por que seria igual a 0,8? Porque se eu somar 0,8 mais 0,2, eu tenho aqui 1,0. Ou seja, sempre que eu somar a quantidade de soluto, da fração molar do soluto e do solvente, eu vou ter ali o valor total que é em relação à minha solução. Tudo bem? Então, é só você somar um com o outro e sempre tem que dar igual a 1. Tá? Então, no caso aqui, fica mais simples, né? A gente escrever a expressão da seguinte forma. Vamos colocar aqui x1, ou seja, a fração do nosso soluto, mais a fração do nosso solvente, x2, é sempre igual a 1,0. Sempre, tudo bem? Sempre, sempre, sempre. Então, só relembrando então como que funciona a fração molar, tudo bem? Aí a gente olha aqui embaixo e a gente vê que também tem uma outra equaçãozinha, tá? Uma outra expressão aqui. E essa expressão ela é muito importante na lei de Raoult, por quê? Porque ela vai valer para diversos cálculos que a gente vai fazer, principalmente aqueles que têm relação com temperatura, tá? Então isso aqui vai ser utilizado para cálculo de crioscopia, né? Crioscopia. E de ebulioscopia. Ebulioscopia. E o que isso daí quer dizer? Tá? Crioscopia, eu quero saber
temperatura de congelamento. Então, eu quero saber o quanto que a temperatura para o congelamento de um líquido, né, no caso, por exemplo, da água, cai quando eu adiciono ali um sal, uma outra substância ali no meio. E ebulioscopia, eu quero saber o quanto que a temperatura do líquido ele vai subir quando eu adiciono uma substância ali, no caso, para ela passar do estado líquido para o gasoso, tudo bem? Então, a gente utiliza essa expressãozinha aqui, onde T vai ser a temperatura, tudo bem? Então, a gente vai ter temperatura, K vai ser uma constante e W, tá? Se vocês voltarem lá naquela aula que eu falei, referente às concentrações, a gente vai ver que W é a molalidade. Molalidade, tá? Não é molaridade, é molalidade, é com L. E o que a molalidade ela demonstra? Ela demonstra que é uma grandeza que ela tem a seguinte unidade. É sempre mol do quê? Mol do nosso soluto por quilograma do nosso solvente, tá vendo? Então, aqui, isso aqui é molalidade, mol por quilo. Tudo bem? Então, tomando por base isso daqui, vamos entender mais ou menos como que funciona, então, no caso, a pressão de vapor. Tá? Vamos ver como que isso daí funciona. Ou seja, a gente vai falar sobre a grandeza da tonoscopia. Então, aqui, tonoscopia, como que ela funciona? Aqui, basicamente, a gente quer entender, na tonoscopia, o quanto a pressão máxima de vapor de uma substância pura ela vai ser alterada com a adição do quê? Com a adição de um soluto não volátil ali dentro. Por que não volátil? Significa que ele vai se solubilizar ali e não vai evaporar quando, no caso, o líquido que a gente está trabalhando começar a passar por um sistema onde tem ali, por exemplo, aumento ou abaixamento de pressão, aumento de temperatura, tá? Então, um exemplo mais simples aqui é o sal de cozinha, o NaCl, o nosso cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele não é volátil. Se você deixar o sal em cima da cozinha, na mesa da cozinha ali, o que vai acontecer? Vai passar anos e ele não vai evaporar. Por quê? Porque a temperatura para que ele passe do estado sólido para o estado gasoso é extremamente alta, tudo bem? Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? A gente pode observar que P2, tá? P2 é a temperatura da água, no caso aqui está utilizando água, tá? É a temperatura dela pura, ou seja, água sem nada ali adicionado no meio, tá? Então, ela tem uma pressão que a gente chama de P2, ok? E P, aqui, o que é? É a pressão quando eu adiciono um sal aqui no meio. Então, eu adicionei um sal aqui no meio, ela vai ter ali uma interação entre água, tudo bem? E, no caso, o sal. O que acontece quando nós adicionamos o NaCl na água? Ele vai formar Na+ e Cl-. O que acontece? A gente sabe que a molécula de água ela é formada da seguinte forma, H2O. E como que é a configuração dessa estrutura? Ela ocorre da seguinte forma, nós temos a molécula com o átomo de oxigênio sendo central e a gente tem ali os átomos de hidrogênio, né? Vou colocar um H aqui e um H aqui, tá? E aqui o oxigênio. E nessa forma angular. E a gente sabe ainda que o átomo de oxigênio, sobre ele, ainda tem um parzinho de elétrons, tá? O que acontece aqui? A água, ela pode começar a se orientar em volta do quê? Se orientar em volta desses íons, tá? Só que o oxigênio ele é muito eletronegativo. Ele sendo então bastante eletronegativo, ele vai puxar na direção dele o quê? Os elétrons do hidrogênio. Então ele vai puxar aqui na direção dele. E isso vai fazer com que essa região sobre o oxigênio, que tem esses pares de elétrons aqui, fique muito carregada negativamente. E essa região aqui, onde tem os hidrogênios, fique carregada positivamente. Então, essa região carregada negativamente, ela vai começar a se orientar, tá? Eu vou colocar como símbolo negativo, tá? Essa bolinha aqui. Ela vai começar a se orientar ao redor do quê? Do íon de sódio. Então, vai vir aqui várias regiões negativas da água se orientando aqui. O que está acontecendo aqui? Ele está aqui
fazendo um processo de solvatação desse íon. Então ele começa a encapsular esse íon. A mesma coisa vai acontecer para o cloro, tá? O Cl-. Só que aí, nesse caso, a parte positiva da água que vai começar a se orientar aqui, tudo bem? Então, a parte positiva da água que vai começar a se orientar em torno do Cl-. E o que acontece? Isso faz com que esses íons comecem a ter uma interação com a molécula de água e fica mais difícil, então, para a molécula de água conseguir evaporar. Então, isso faz com que a pressão do sistema caia. Então, quando você adiciona um sal na água, o sistema vai ter ali uma pressão menor, tudo bem? Então, a substância, no caso água, álcool, éter, qualquer substância líquida que ela está pura, a pressão ali de vapor é sempre mais alta. Quando a gente adiciona um soluto que ele não é volátil, ali então a gente vai fazer com que a pressão ela caia, tá? Se aqui a gente tivesse um êmbolo, né, como se fosse numa seringa, e a gente adicionasse água aqui dentro e começasse a aquecer, né, o que ia acontecer aqui dentro? A gente ia ver que esse êmbolo ele ia empurrar com mais força um peso que tivesse aqui. Então, por exemplo, ele conseguiria empurrar ali um peso de 1 kg, por exemplo. Agora aqui, nesse sistema que tem sal, né? Então eu estou adicionando calor aqui embaixo. O que vai acontecer? A gente coloca também 1 kg aqui, só que ele não consegue empurrar 1 kg, ele consegue empurrar ali, vamos dizer, 800 gramas, tá? Então ele não consegue empurrar. Por quê? Porque agora está tendo essa interação da molécula de água em relação aos íons formado pelo sal ali no meio, tudo bem? Então ali ocorre então essa diminuição da pressão. Isso foi muito importante ser descoberto porque ele foi muito funcional para as máquinas que existiam, por exemplo, a máquina a fogo, né? Ou seja, os primeiros trens, né? Observem que aqui você adiciona a água na caldeira, a caldeira vai produzir vapor e esse vapor vai conseguir empurrar esse pistão, né, para conseguir movimentar as rodas. Só que se aqui você não tiver água pura, ou seja, se tiver água contaminada com sal, alguma coisa, ele não vai conseguir empurrar esse pistão. Vai ser produzida uma quantidade de vapor muito menor do que era para ser produzido com aquela quantidade de água, tá? Então, aqui no caso, existe a necessidade de quanto mais pura a água, mais força o sistema vai ter, tá? Outro local que é utilizado, no caso, a água aquecida para movimentar algum objeto, né? Então é nas termoelétricas, né? Então o que acontece? A gente pega uma caldeira, adiciona-se água, aquece ela vai gerar o vapor vai empurrar um pistão, esse pistão vai rodar aqui uma espécie de uma polia, que é como se fosse uma engrenagem, e através dessa engrenagem existe uma correia, e essa correia ela é ligada a outra polia, né, outra engrenagem que fica num gerador ou num dínamo. E aí o que acontece? Esse gerador ele vai começar a ser movimentado, ser girado, né? E aí ele gera eletricidade, tá? Então pode-se utilizar nesse modo aqui. E aqui então utiliza-se o quê? A água no seu estado mais puro possível. Não pode ser água com sal ou água com alguma outra substância. Não dá para pegar água do rio e colocar aqui. Existe a necessidade dessa água ser a mais limpa possível para você conseguir gerar o máximo de energia possível, tá? Ou seja, ela vai ter mais potência aqui para empurrar esse cilindro, tá? Conforme a gente tem água o mais pura possível, tá? Então é assim que a gente consegue produzir energia com as termoelétricas, ok? Bom, a gente também tem aqui, ó, esse aspecto. Observando aqui, então nós temos nessa parte aqui pressão, tá? Então a gente está analisando aqui no eixo Y, a gente está analisando pressão, e no eixo C a gente está analisando a temperatura, ok? E a gente tem substâncias diferentes. Então nós temos o éter, tá? Que é uma substância orgânica, o álcool, que é outra substância orgânica, e aqui a água, né? Que é uma substância inorgânica. O que vai acontecer? O que a gente pode observar aqui nesse gráfico? Nós conseguimos ver o seguinte: se observarmos o éter,
tá? Partindo desse ponto aqui, o que ele tem? Ele tem uma pressão de vapor alta, tá? Tem uma pressão de vapor aqui relativamente alta. E, no caso, uma temperatura que a gente vai considerar bem esse ponto aqui. Vamos considerar esse ponto aqui como ponto de temperatura X. E aqui, a pressão de vapor, né? No caso, a gente vai utilizar como sendo Y, tá? Então, aqui ele tem Y e X. O álcool, ele também está na temperatura X e a água também na temperatura X. Só que observem que, nesse caso aqui, ele vai ter uma pressão mais baixa. Que a gente pode chamar aqui, por exemplo, de, vamos dizer aqui, vai Y menos 1, tá? E no caso aqui da água, tá? Vai estar numa pressão mais baixa ainda. A gente pode chamar aqui, vai de Y menos 2, tá? É lógico que aqui só estou fazendo uma analogia, tá? É só para a gente conseguir entender o quê? Que a pressão de vapor do éter, tá? Do éter puro, ela é maior que a da água e que do álcool aqui, respectivamente, tá? Isso dentro de uma mesma temperatura, tá? Então, aqui temperatura em graus Celsius. Se a gente andar aqui, né, vamos dizer que agora a gente tem aqui uma temperatura que a gente vai chamar de W. Então, aqui, na mesma temperatura, o que a gente observa? Que essa relação se mantém, tá? Então, a pressão de vapor do éter ainda vai ser superior à do álcool e da água. Então, a gente pode fazer essa análise aqui para determinar isso. O que pode acontecer? Como que eu faria aqui para, no caso, a pressão de vapor do éter ficar mais próxima, por exemplo, do álcool? Eu adicionaria uma substância não volátil, como, por exemplo, o sal. Eu poderia adicionar um sal dentro aqui do frasco com éter. A mesma coisa para o álcool, tá? Se eu quisesse fazer com que todos eles tivessem a curva sobreposta sobre a da água, eu teria que adicionar uma grande quantidade de sal no éter, uma grande quantidade de sal no álcool, só que em quantidades diferentes. Provavelmente a gente teria que adicionar muitos gramas de sal para o éter ficar numa pressão que fosse igual à da água, para as mesmas temperaturas no caso, tá? Então a gente observa que existem aqui, no caso, para uma determinada temperatura, pressões de vapor, no caso aqui está sendo dado em milímetros de mercúrio, diferentes para cada um dos líquidos, tá? Então isso daí é características específicas de cada substância. Então, cada substância ela tende a ter uma pressão máxima de vapor específica. Então, é uma forma de você identificar substâncias, ok? Então, agora vamos partir para a parte mais prática, tá? Vamos fazer um exercício. E esse exercício ele vai tomar por base, então, aqui a lei de Raoult, ok? Então, só para a gente relembrar aqui. Para utilizar, então, a lei de Raoult, a gente vai levar em consideração a pressão total do sistema, tá? Que no caso é aqui a pressão da solução, então esse aqui é o valor final, né? É a pressão da nossa solução, tá? E aqui, P0 vai ser o quê? Vai ser a pressão da substância pura, ok? Então, a pressão da nossa substância, ou seja, do nosso solvente, tá? Solvente puro, ok? E aqui, o que é o X? O X vai ser a nossa fração molar, ok? Vai ser a nossa fração molar, ou seja, da substância que foi adicionada ali no meio, a fração molar do quê? Do nosso soluto. Tudo bem? Então a gente vai utilizar isso daí, tá? Obviamente que aqui pode ser calculado tanto para o soluto quanto para o quê? Para a solução. Depende do alvo que você... Desculpa, do soluto quanto para o solvente. Depende do alvo que você está levando em consideração. Tudo bem? Então é importante observar isso. E no caso, então, a nossa unidade será em milímetros de mercúrio ou em quilopascal. Tá? Então vamos lá para o exercício, tomando por base isso aqui. Bom, a pressão de vapor da água é de 3,2 kPa. Então eu já sei que eu já tenho que calcular com
quilopascal e não com milímetros de mercúrio. Isso o quê? A 25 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente, a nossa pressão de vapor da água pura é 3,2. Qual será a pressão de vapor de uma solução à mesma temperatura, ou seja, 25 graus Celsius, que possui 0,40 mol do que? De glicose, tá? Em 2 mols de água. Ou seja, aqui a gente vai precisar fazer algumas conversõezinhas, tá? Então, partindo da nossa equação, né, da nossa expressão lá inicial. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Bom, primeira coisa que eu já sei, eu tenho 3,2 o quê? Quilopascal, tá? A essa dada temperatura. Então, aqui eu já não preciso mais levar muito mais em consideração a temperatura. Por que não preciso me preocupar tanto? Porque é a mesma temperatura, então não vai interferir no valor final isso aqui. Então, não tem tanta necessidade de eu me preocupar agora com isso. Então, eu só tenho aqui a pressão de vapor, ou seja, a pressão de vapor da água pura. Então, aqui 3,2 é da água, no caso, no caso aqui da água no quê? Da água pura, é o P0, tá? A gente quer saber o que aqui? A gente vai querer saber o P final, tudo bem? Então, aqui, a gente tem que lembrar que devemos utilizar também não somente essa equação aqui, mas a gente vai precisar levar em consideração o quê? Nós vamos ter que levar em consideração que nós vamos ter que calcular a quantidade de matéria aqui do sistema. Para quê? Para que seja possível, então, utilizar lá, né, mais especificamente, a nossa fração molar, né? Então, só vamos relembrar fração molar, tá? X, ele é igual ao quê? É igual a quantidade de mols do nosso solvente, no caso, soluto ou nosso solvente, em relação à quantidade total, né? Que no caso vai ser N1 mais N2. O que eu tenho aqui? Eu já tenho N1 e N2, né? Então, N1, para eu saber a fração molar, né? Vai ser em relação ao quê? Vai ser em relação à glicose, não é? Então, eu preciso saber a fração molar aqui da glicose e também preciso saber a fração molar do quê? Da água, tá? Então, X, vamos chamar de X1 para a glicose. Então, X1 para a glicose vai ser a quantidade que eu já tenho aqui, 0,4 dividido pelo quê? 0,4 mais 2, já é dado para mim aqui 2, tá? 2,0. Ele é tudo dado em mol, tá? Então eu tenho que adicionar mol aqui. Mas como a gente vai cortar tudo, ok? Eu não estou adicionando mol aqui, porque vai ser no fim tudo cortado. Então aqui vai ser 0,4 dividido pelo quê? 0,4 dividido por 2,4, porque eu somei, né? Então, dessa forma aí, se a gente fazer o cálculo, o que a gente vai obter, né? No caso, se a gente fizer a conta, a gente pode fazer várias simplificações aqui, né? Mas, então, fazendo a conta na calculadora, o que nós temos? Nós vamos ter... Opa, abriu mais de uma. Deixa eu fechar aqui. Então, o que nós vamos ter? Se a gente dividir 0,4, ou poderia ser 4 por 24, né? Mas 0,4 dividido por 2,4, a gente vai achar a fração molar, né? De 0,16, né? 0,17 no caso, tá? Então, 0,17. Vamos colocar aqui que x1 é igual a aproximadamente 0,17. O quê? É um número, 0,17. E x2? X2 vai ser aproximadamente o quê? 1 menos 0,17. Quanto que vai dar isso daí? 1 menos 0,17, tá? A gente pode utilizar aqui, né? 1 menos 0,17
a gente vai ter 0,83, tudo bem? Então, x2 é igual a 0,83. x2 vai ser aproximadamente 0,83. 83 o quê? Só o número 83. Aqui seria como se a gente estivesse falando que no total, né? No total, 83% da nossa solução é água, que são 2 mols de água, e somente 0,17% seria da glicose, ok? Então, se eu quero fazer aqui o cálculo, agora fica mais simples, né? Então, eu vou ter o que aqui? Deixa eu até apagar aqui, tá? Deixa eu até apagar todos esses cálculos aqui e já resumir aqui x1 e x2, né? Vocês entenderam como que faz esses cálculos aqui, certo? Então, vamos resumir aqui. Eu sei que x1, que é para o nosso para açúcar, é de 0,17. E x2, né, para uma vírgula aqui, e x2 vai ser igual a 0,83. Tudo bem? Então, eu sei esses dois. Então, eu sei que aqui no caso, o que eu vou fazer? 3,2 kPa é para o P0. Né? Então, P0. Eu sei que eu quero calcular o P. Vezes o quê? Depende do que eu quero aqui, tá? Vamos fazer para o x2, que no caso é para água. Então, 0,83. Tudo bem? Então, isso aqui a gente vai ter em relação à água. Então, a gente teria que fazer 3,2 vezes 0,83. Então, 0,83 vezes 3,2, nós vamos ter aqui o valor de 2,66. A gente pode arredondar para 2,66. 2,66. 2,66 o quê? Quilopascal, tudo bem? Então, aqui a gente tem esse valor em quilopascal, tá? Ou melhor, né? Aqui é a letra maiúscula. Quilopascal. Ok? Então, a gente fez em relação à água. Se eu quisesse fazer em relação ao açúcar, poderia fazer, mas aqui nesse caso a gente quer o valor final da nossa solução. Por quê? E a gente utiliza, no caso, o nosso solvente. Por que isso? Porque é a pressão de quem é volátil. Tá? Então, no caso aqui, é em relação à água. Então, a gente calcula para água, 0,83. Por quê? Porque ela evapora. O açúcar que está aqui no meio, ele vai começar a interagir com as moléculas de água. A água vai começar a solubilizá-la, como eu mostrei lá no sal. E isso daí, então, vai fazer com que o sistema segure essas partículas de água que passariam de estado líquido para o gasoso. Então, ela não consegue evaporar. Então, por isso que nós utilizamos aqui a fração molar, no caso, 0,83, tá? Então, a gente vai ter que multiplicar aqui o valor do puro, né, que é dado inicialmente para a gente, sendo 3,2 kPa, vezes a fração molar da água nesse sistema, que é de 0,83. Então, a resposta final aqui, a pressão é igual a P0x, né, que é a fração molar. A gente pode colocar entre o colchete aqui, no caso de 2, é igual a 2, vamos colocar aproximado, tá? 2,66 quilopascal, tá? Então, esse aqui é o nosso resultado final, ok? Pessoal, para a próxima aula, eu vou fazer aqui um vídeo, tá? Uma videoaula aqui para vocês, já falando de outra grandeza. No caso, a gente vai falar de crioscopia, tá? Depois a gente vai falar sobre ebulioscopia e também, no fim, a gente vai falar ali sobre o processo de osmose, tá? Então, observem que é tudo muito lógico aqui nesses cálculos, né? No caso, a lei de Raoult ela é bem simples, no caso,
é você olhar para o sistema, você sabe que ele tem uma determinada pressão, sendo um sistema puro, né? Então o solvente ele evapora facilmente estando no sistema puro, mas se ele estiver, vamos colocar entre aspas, contaminado, ou seja, adicionado um sal ali, um açúcar, um outro líquido, né, que poderia ser álcool ou algo do tipo assim, a pressão de vapor tende a diminuir, tudo bem? Então, esse é a tonoscopia. Esse é uma forma da gente conseguir entender por que a pressão de vapor ela diminui. Ela diminui pelo fato de você ter ali a presença de uma outra substância no meio. Tudo bem? Bom, pessoal, então a aula de hoje é essa daqui. A gente vai dar continuidade dela com essas outras propriedades coligativas. Espero que você tenha aprendido algo novo. Dá uma olhada lá no meu outro canal também, o Ciência Química, que lá a gente fala de alguns outros aspectos da ciência, tá? Tem química lá, tem astroquímica, astrofísica, às vezes eu falo de paleontologia, tá? Então tem bastante coisa interessante. Dá uma olhada lá, que isso pode ser bastante legal para você também. Não deixe de escrever alguma coisa aqui, né? Deixar um comentário explicando se você aprendeu algo novo, né? Também, se for possível, hype o vídeo, compartilhe, porque isso também ajuda muito, tá? Muito obrigado, então, pela sua atenção e até a nossa próxima aula de Química.